Vamos ler Mateus 25, então, do versículo 1. É uma parábola conhecida. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Guarda isso, meus irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha o que nós estamos falando. O sábio, as prudentes, são aquelas que ouvem a palavra de Deus e praticam. São aqueles que procuram fazer as coisas pela lógica de Deus. Aquelas pessoas que querem fazer as coisas pela lógica de Deus, que têm temor do Senhor e andam na sabedoria de Deus, o que elas fazem? 5 dentre elas, então, eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, uma das consequências, ou um dos resultados e subprodutos de andarmos na sabedoria de Deus, é você ter a tua lâmpada acesa com óleo, brilhando, e carregar óleo extra. Isso é parte da sabedoria de Deus para essa hora. Então, são palavras de Jesus. Então, eu queria... essa palavra, realmente eu creio que é importante nós sermos lembrados nessa hora, que não basta só a graça e a sabedoria e óleo para viver o dia, mas tem coisas que nós estamos fazendo hoje que vão afetar o dia de amanhã. Amém? E você precisa pensar dessa maneira. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e dormiram. Todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, o noivo demorou para vir. Eles tinham, o que eles tinham? Eles tinham uma missão. Eles pegaram azeite, acenderam a lâmpada, e eles tinham uma missão: receber o noivo e acolher o noivo. A missão demorou um pouco mais do que eles planejaram. E a lâmpada estava se apagando, e o noivo estava chegando. E criou-se o dilema. Nós viemos aqui para algo, mas nós não estávamos preparados. A gente não achava que ia demorar um pouco mais. As prudentes responderam: não. Amém. Esse é onde entra essa visão que o inimigo está trazendo no meio. Essa visão socialista de dividir tudo. Divide com todo mundo. Não. Se nós, e olha só a visão delas, não é que você não quer estender. Se eu dividir o meu tempo contigo, nós dois afundamos. É melhor eu estar de pé e dar tempo de você ir, tenta fazer o máximo que você pode, mas é importante alguém estar recebendo o noivo. Essa é a lógica. Amém? Então não é maldade, não é falta não é intolerância, não é falta de compaixão, é uma coisa prática. Nós precisamos, a nossa missão não é agradar as pessoas, mas cumprir o chamado de Deus. E para nós cumprirmos o chamado de Deus, eu preciso óleo, porque vai precisar de óleo, e eu quero estar preparado. Amém. Então nós temos que cuidar, quando nós estamos construindo a nossa casa,
prático, está construindo a casa dele, e os outros estão brincando enquanto ele está construindo. Porque esses que estão brincando estão dizendo assim, larga isso aí, deixa de ser, né, o passo certo, vamos brincar junto. Não, você enxerga mais longe. Uma das cenas, meus irmãos, que não é a primeira vez, nem a segunda, mas eu fui lembrado, a cena do aeroporto de Cabul, com aquele monte de gente ali, desesperado, não tendo o que fazer, de novo me trouxe a lembrança uma coisa. Tem um momento onde não é tarde demais. Tem um momento que é tarde demais. Imagina que aquelas pessoas, no dia anterior, como a Bíblia diz, estavam festeando, estavam visitando o outro, estavam comprando roupa na loja, e sem eles saberem do que estava acontecendo nos bastidores, fecha cidade, sai fora, aeroporto bloqueado, Talibã toma o controle, e você assim, mas ninguém me avisou. Ninguém me avisou. E eu passei um pouco da minha semana pensando assim, como eu operaria numa situação como essa? Como eu operaria? Amém, nós precisamos orar, porque normalmente o mais fraco, as pessoas mais simples, as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem. As pessoas estão indo para o matadouro. E Deus, na sua misericórdia, amém. É o que nós estamos vendo em todos os lugares do mundo. As pessoas mais simples, mais vulneráveis, mais pobres, que têm menos, são as que estão sendo mais, amém, esmagadas e sofrendo. É por essa razão que nós precisamos estar fortes. É por essa razão que nós precisamos buscar Deus. É por essa razão que nós precisamos andar na bênção. Porque é só assim que nós vamos ser bênção nessa hora. Amém. Então, como eu agiria? E aí você começa a pensar, bom, provavelmente talvez eu não estaria lá, eu já teria feito outros movimentos, porque você é pego de surpresa. Teve um momento, se vocês lembram, na época do Plano Cruzado, uma tarde de domingo, estava tudo tranquilo. Eu era criança ainda, não lembro bem, só lembro das notícias. A minha Zélia Cardoso, lá, fulano de tal, todo mundo ali. Plano Cruzado. Aí você está ali, né, todo mundo preparado, sentado para ver futebol, todo mundo distraído com as coisas. Acabaram de jantar, domingo, foram na igreja de manhã, puf, ninguém mexe no seu dinheiro. Pessoas a partir de tal, não sei o que, até 50 mil reais, ninguém mexe. Você estava pronto para viajar, pronto para fazer um investimento na tua empresa, pronto. Todo mundo tem que fazer a sua parte, o Brasil está assim, por culpa, né? Por nossa culpa, e nós vamos então agora dividir a conta, afinal, Pátria Amada Brasil. Amém. Todos nós somos juntos nessa. Amém. Então você pensa o seguinte, o que acontece? Você pega de surpresa, teve uma tarde. E uma das coisas que eu vou dizer para os irmãos, que é uma coisa que eu tenho ouvido, e para você considerar, que parte do que aconteceu lá no Afeganistão, esses dias apareceu que as pessoas foram ao banco e os bancos estavam fechados. Você não tem como acessar. E essa cena de você ir ao banco e não ter como pegar o dinheiro, isso é a sabedoria do mundo que entende o que está acontecendo, diz, todos nós, hoje que estamos vivos, vamos lidar com isso no futuro. Todos. Então prestem atenção. De tentar ir no banco e não ter o dinheiro no banco. Amém? E não poder acessar. Então, esse é o alerta que todos estão fazendo. Então, o que está em jogo nessa palavra? O que está em jogo nessa palavra de Jesus? O que ele está dizendo? Isso é uma parábola de Jesus. Amém? Jesus está dizendo que quem anda na sabedoria de Deus vai montar uma vida que não tem o que temer.
ele vai estar preparado para o cenário, porque vai ter óleo extra. Amém. É isso que está dizendo. Uma das coisas que Jesus ora em João 17, ele ora para Deus na oração dele, ele diz assim: Pai, eu não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então Jesus está dizendo assim, não quero, nós não estamos naquela época de dizer assim, foge, amém, volta Jesus, sai fora. Não, Jesus disse assim, eu não quero que, eu não estou pedindo para tirar isso do mundo, eu estou orando para que tu unja essas pessoas, amém, desperte eles e capacite eles para lidar com as situações. Amém. Óleo extra, meu irmão. Você precisa de óleo extra. Amém? Nós precisamos de óleo extra. E a palavra de Efésios diz assim, remindo o tempo, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Então, realidade, sim, nós precisamos estar cheios do Espírito, constantemente cheios do Espírito. Amém? Mas nesse aspecto era óleo de lâmpada. Amém? É lâmpada. Aí eles disseram, não, porque se nós entregarmos o óleo para você, falta para vocês e falta para nós. Amém. Aí é tudo que o inimigo quer mesmo, aí ninguém mesmo entra no jogo. E diante aos que vendem e tentam comprar. E saindo elas para comprar, naquela hora chegou o noivo. E as que estavam preparadas, apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. E é interessante, né, meus irmãos? Deus nos ajude, meus irmãos. Amém. Na época que nós estamos vivendo, com a sabedoria que nós temos, com a pregação do Evangelho, com o conhecimento, nós temos, Senhor, livra-nos de ser nécios nessa hora. Amém. Insensatos, nós temos tudo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós temos acesso à voz de Deus, amém? Não tem por que ser caracterizado, amém, como nécio nessa hora. Mais tarde chegaram as nécias, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E aí diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, eu tenho pensado um pouco, meditado nesse assunto. Tem um dia, em uma hora, que a coisa muda. Um dia. Amém. Só que a gente não sabe que dia é esse, nem hora. Jesus fala que essa hora e esse dia está reservado para o Pai. E ele diz, vigie e ore, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ou seja, então é interessante que às vezes a gente trata assim, Jesus vai voltar um dia, amém? E é como se ele fosse voltar assim, tem um mês para todo mundo, sabe? Jesus vai voltar, e aí naquele um mês de graça, todo mundo vai poder se ajustar, se converter, para todo mundo poder entrar. Não, um dia e uma hora, veio, fecha a porta. Amém? E o povo, quando pregava, e você olha as cartas de Paulo, você olha as epístolas dizendo assim, aquelas pessoas julgam que ele está tardando, não, também já ouvimos essa história, que Jesus vai voltar, que as coisas vão acontecer, mas não aconteceu, já passaram isso. Você, não, amém, não, cuidado, amém. A única razão que os dias são ajustados, que a vontade de Deus é ajustada, por causa da graça e a bondade que Ele é o Senhor. Amém. Então, é claro que isso tem a ver com a volta de Cristo. E, meus irmãos, é lógico, nós precisamos ser alertados sempre. Jesus, amém, vai voltar em breve e nós precisamos estar preparados. Amém. Se você quer uma mensagem importante para alinhar toda a tua vida, Jesus vai voltar em breve. Amém. Amém. Isso é o grande marco da nossa vida que tem que nos posicionar hoje. Mas tem fulano de tal, tem isso. Não, Jesus vai voltar em breve e eu quero ouvir muito bem, servo bom e fiel, eu quero viver intensamente. E é isso que ajusta o temor do Senhor. No seu extremo está aqui, que Ele vai cumprir a sua palavra em breve. Então, o temor do Senhor faz você ajustar a tua vida. E aí faz você saber operar. Né? Amém? E aí, se você olha no capítulo 24, voltando um pouco para trás,
Versículo 36 do 24, Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, e eu acho interessante que a Bíblia fala dia e hora, é bem específico, é um momento, puf. A Bíblia fala no abrir e fechar de horas, é um momento. Eu queria, de novo, nós estamos ajustando algumas coisas que às vezes ficam lá no nosso coração. Meus irmãos, quando Jesus voltar vai dar tempo de resolver ainda? Não, quando Jesus voltar, Ele voltou. O momento de arrumar a vida é agora, hoje. Se ouvires a voz do Senhor, hoje é tempo de fazer os ajustes que você... Mas não deixa para amanhã. Amém? A respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, só Deus sabe. E graças a Deus, porque a bondade e a misericórdia, o amor de Deus é puro amor, Ele vai fazer na hora certa. Amém? Você pode ter certeza. Aí fala assim, pois assim como foi, ele faz a referência dos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia. Ou seja, ele está dizendo assim, nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus está fazendo menção do período pré-dilúvio. Os dias anteriores, as pessoas estavam operando como se nada fosse acontecer. Casavam-se, davam-se em casamento, vida normal. Ou seja, o fator dilúvio vai acontecer, não estava na equação de ninguém. As pessoas não estavam nem aí. E não perceberam, senão quando a água caiu. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí, no 42 diz, portanto, vigiai porque não sabeis o dia. De novo, vigiai. Esse é o estado de alerta. Amém. Considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora. Então você vê hora, dia, hora, momento, é bem específico. Amém? Não é um ano da volta de Cristo. Ok? Isso é importante, porque a gente tem essa noção assim, não, naquele ano que Jesus voltar eu ajusto as coisas. Não, vai ser um momento. Puf. Amém? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, porque o que ele faria? Vamos dizer assim, o ladrão vai atacar e ele te avisa, às 13h15 da manhã eu vou entrar pela janela tal, amém, e vou roubar, e minha intenção é roubar isso na tua casa. O que você faz? Você monta um camburão ali dentro, na janela tal, na hora tal, 5 para as 10, assim, taná, te peguei. É o que ele está dizendo. Se ele soubesse que horas, que dia, que janela e que coisa, Mas como você não sabe, o que acontece? Esteja pronto. A qualquer hora pode acontecer mudança. Então é interessante que tem coisas que a gente tem domínio e tem coisas que a gente não tem a informação. Tem coisas que Deus pede para a gente fazer, porque Ele quer fazer isso, vai fazer isso. Tem coisas que Ele diz, esteja alerta e anda comigo, não te preocupa. Amém. Segue a nuvem. Amém? E a gente tem que saber lidar, viver assim. Viver em alerta constante. Então, esse trecho aqui me faz... aí diz assim, por isso vos digo, ficai vós apercebidos. Lembra? Aquelas estavam com óleo extra. Porque a hora que não cuidar, naquela hora, o Filho do Homem virá. Então, vamos ali para Gênesis 7, e aí eu vou me direcionando. Tem um detalhe, como Jesus faz essa referência de Noé, é um detalhe que me chamou a atenção, que no versículo 7, lembra que ele dá toda a instrução, a arca para construir levou, alguns de 100 anos, outros, e não importa, ok? Foi 20, 30, 100 anos, não é o ponto. Levou um tempo a ser construído. Ou seja, os sinais de que algo estava para acontecer estavam ali na arca, ok? Então, a população ao redor estava vendo que alguém estava construindo um baita de um barco. Certo? E Noé, a Bíblia fala que ele era pregador de justiça. Noé estava dizendo, vai vir chuva, vai cair. Então, a pregação estava acontecendo e os sinais práticos, porque muitas vezes, meus irmãos, a pregação é vazia em alguns casos. Por que muitas vezes a nossa pregação é vazia? Porque nós mesmos não acreditamos nela.
Se você acredita que vai vir dilúvio, o povo ao teu redor tem que te ver com a mão na massa construindo uma arca. Se você acredita que Jesus vai voltar, o povo ao nosso redor devia nos ver edificando o reino de Deus, construindo a arca, levando mais a sério as coisas do reino. Porque o sinal de que o dilúvio ia vir é que alguém estava se preparando para ele. Então, Noé pregava que o dilúvio ia vir e dizia assim, ó, se arrependam, né? Que de repente Deus vai encontrar um lugar e vai ter lugar na arca para vocês. E aí a pregação estava baseada com a ação. Ele investiu recursos, tempo, a família toda para construir uma arca, que era uma coisa ridícula, né? Nunca tinha chovido, ninguém. Você percebe que a nossa fé tem que ser prática. Se nós acreditamos que Jesus vai voltar e que você está esperando o noivo, leva óleo extra, meus irmãos. Amém? O sinal de que nós estamos crendo em alguma coisa é que nós estamos nos preparando para essa coisa. Amém? Amém? Então, toda a preparação e a construção já foram um sinal de alerta. Mas, olha o que aconteceu. Disse o Senhor no versículo 1 do capítulo 7. Entra na arca, tu e toda a família, porque eu tenho visto que tu és justo diante de mim no meio dessa geração. Daí dá a instrução, entra assim, assim. Versículo 7, daqui a 7 dias vai cair chuva. Esse para mim me chamou a atenção, porque 7 dias antes, Deus falou assim, ó, ele já deu a dica, 7 dias vai vir. Ah, meus irmãos, eu quero ser amigo de Deus para ouvir os 7 dias. Amém. Eu quero andar com Deus. Porque o que acontece, meus irmãos? Olha só. 100 anos. Vamos assumir que foi 100 anos. 100 anos, ó, vai vir dilúvio. Vamos construir, vai vir dilúvio. Mas teve um momento que Deus chama para Noé e diz assim, Noé, agora nós estamos chegando no... Eu estou te dando 7 dias. Põe os bichos para dentro, põe a casa, recolhe a família, 7 dias agora. Ele podia ter dito para o povo, 7 dias vai vir chuva. Mas quem não acreditou nos 100 anos não vai acreditar nos 7 dias. Quem não acredita na pregação, amém, não vai acreditar nos 7 dias. Você precisa ser fiel a Deus na construção da arca para levar a sério os 7 dias mesmo. Quem não se prepara e é fiel na sua vida não vai levar a sério quando Deus dizer amanhã, amém. Então, meus irmãos, a fidelidade no ouvir a voz de Deus e a precisão de nós discernirmos o tempo tem a ver com a construção, de você ser fiel nas pequenas coisas. Essa é a razão, meus irmãos, que eu vou sempre dizer para vocês. Amém, leia a Bíblia todos os dias. Amém, tome a ceia, seja fiel. Amém, tenta viver uma vida íntegra, justa, faz aquilo que tu sabe, constrói uma arca. Porque isso é preparação para você começar a ouvir os detalhes de Deus. Mas 7 dias, meus irmãos, eu comecei a imaginar daqui 7 dias, amém, o que a gente tanto imaginava, virou 7 dias agora, amém, 100 anos, agora é 7 dias, amém. E tudo fez Noé segundo Deus ordenar, porque assim que ele fez todo o tempo, ele continuou levando a sério. E aí o que acontece? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, então tem um dia marcado, 600 anos da vida de Noé, no 2º mês do dia tal, amém, 15 de agosto de 34, de não sei o que, tem um dia, meu irmão, amém, não é um período, tem um dia, amém, onde o aeroporto de Cabu é tomado, onde o plano de cruzado, onde o banco se fecha, tem um dia que acontece, e nós precisamos aprender que é um dia, e quando esse dia chegar, se você não estiver pronto, não adianta mais, amém. Nós precisamos entender isso. Não vai dar tempo para se preparar, porque quando o dia vier, o dia já veio. Amém. E olha só, eles entram então, as portas do abismo, as comportas do abismo se rompem. Aí o que acontece foi o que Jesus falou. Eles só viram quando a chuva começou a descer. E a Bíblia fala que as comportas do abismo vieram. Não começou uma chuvinha leve. Ele veio assim... Vocês já viram essas chuvas que desce, volta e meia, que parece que abre o céu e vem de balde, assim. Amém.
E aí foi o que aconteceu, as comportas do céu se abriram e não deu assim, começou uma garoinha, né? Depois começou a ficar fortinho, né? Aí você não, ele veio. E aí a Bíblia diz que só quando a água caiu que eles perceberam e aí já era tarde. Porque ele diz que a água levou todo mundo. E aí, olha só que interessante. Noé, então, entra na arca, segue a instrução, os bichinhos entram, e olha o que aconteceu. Versículo 16, no finalzinho. E o Senhor fechou a porta após ele. É o Senhor que fechou a porta. Puf. Amém. Então, é o Senhor que sabe o dia e a hora, porque quem é que fecha a porta é quem decide quem entra e quem sai. Quando Noé entrou, fecha. Se tivesse alguém de fora que devia entrar, Deus não ia ter fechado a porta. Então, quando Jesus diz, o meu Pai é que sabe o dia e a hora, quem entra e quem sai, Ele sabe, amém? Ele sabe, Ele vai fechar a porta. Você pode confiar nele, amém? E de novo vou dizer para vocês, meus irmãos, amém? Não é hora de levar a vida cristã na flauta, é hora de viver intensamente para Deus, amém? Glória a Deus. Tinha 3 pontinhos para destacar nessa manhã. Domingo passado, eu citei dados e informações. Também foi muito mais uma conversa sobre como o nosso sistema está funcionando. O sistema todo está baseado em mentira. É mentira. Né? E as mentiras, para se sustentarem, tem que ficar jogando uma mentira em cima da outra. Como funciona? Você larga uma mentira, aí você tem que cobrir a mentira com uma nova mentira, você tenta suprimir a verdade, é o que nós estamos vendo, aquelas pessoas que resolvem falar, você suprime a verdade, você mata a fonte, você censura aqui, porque para o mundo funcionar você tem que manter. Então imagina, esse é o sistema que o inimigo criou, e eu não quero entrar nos detalhes, eu citei vários pontos semana passada, mas nós precisamos entender que esse é o sistema. O mundo inteiro jaz no maligno. O diabo é o príncipe desse mundo. E Deus nos tirou do império das trevas para o reino de Deus. Amém. E todos aqueles que andam e aceitam, eles estão sujeitos à escravidão nesse sistema. Então, coisas interessantes, pequenas, né? Esses dias, só para dar mais um ponto, assim, esses dias eu estava lembrando que todo mundo instrui, você não pode pegar sol, porque você tem que passar um protetor solar, tem que fazer isso. Né? O protetor solar, o filtro tal. Aí você vai lá, é importante, o médico recomenda protetor solar tal. Aí fizeram uma pesquisa, que a grande maioria dos protetores solar, eles produzem, tem uma substância que pode dar câncer na tua pele. Então, olha só, você vai passar protetor solar para te proteger dos raios danosos do sol, e ao passar, você está te prejudicando. Amém. Amém. E essa é a razão porque todos dizem, por isso que eu não dou nem bola aí, eu vou para o sol, amém, pego aquele vermelhão, amém, passo óleo de cozinha, né? Amém. Você lembra a época que nós botávamos óleo de cozinha? Amém. Eu já passei isso. Amém. Um óleo de cozinha, você vai fritar. Você põe um óleo de cozinha e depois deita na areia de um lado para o outro, faz a milanesa. Amém? A milanesa. Amém, perfeito. Ou seja, meus irmãos, você pensa bem da maneira como é feito. Imagina, olha só, quantas pessoas, empresas farmacêuticas ganharam dinheiro em cima de protetor solar? Alguém vai ser preso por causa disso? Não, é que a gente não sabia, agora vem uma nova informação, que se você usar esse aqui em composição com a vacina do Covid, você vai anular os efeitos e você vai ter o bronzeado dos seus sonhos. Amém. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar. Qual é o meu ponto, meus irmãos? Você lembra a história de... Então, tudo o que você ouve hoje, não é que você tem que desconfiar, você tem que estar tão
sólido em cima da verdade, que você sabe, isso aqui é furada, não vou botar minha vida em cima disso, certo? Porque uma informação de um cientista vem e ela vai, ela vem e ela vai. Você monta a tua vida em cima do quê? Da palavra de Deus. Amém? Você desenvolve esse apetite pela verdade. Mas olha o que acontece. Meu primeiro ponto nessa manhã é o seguinte: o inimigo conseguiu ganhar de tal maneira a nossa confiança, e nós estamos de tal forma inseridos nesse sistema, que é mentira, que nós temos dificuldade de acreditar na verdade. Essa é a função de Satanás. Não sei se vocês lembram aquela história na vila, que tinha uma criança, um adolescente que gostava de pegar peça nas pessoas. Ele estava lá, ele ia lá, olha, pessoal, o leão está vindo, ele está feroz, ele vai matar todo mundo. Aí toda a vila anunciava, tocava o alerta, todo mundo ia para suas casas, e aí o piá, né, o guri, sei lá quantos anos ele tinha, assim, cadê o leão, cadê o leão? Não, brincadeirinha, só queria ver. Aprontava com a vila. Ele fazia uma vez, achava o máximo, né? As pessoas davam uma palmadinha nele. Não faz isso, meu filho, não faz isso. Até que vira brincadeira, né? Até que chega o momento que um dia o leão realmente vai vir. Pessoal, o leão está vindo, o leão está vindo. E se você quisesse analisar a expressão dele, você ia perceber que era verdade. Mas de tal maneira você foi, diluído nesse conceito de certo, errado, de mentira ou não, que você não acredita. Então, uma das estratégias que o inimigo fez nesse sistema de mentiras é você vive mentira, que você se acostuma com a mentira, você administra a mentira, e ele ganhou a nossa confiança em confiar num sistema que, apesar das mentiras, ele ainda te dá uma curva e te ajuda. Olha só. É isso que ele fez. A gente sabe que tem mentiras, mas tem umas verdades que, se a gente souber operar, no fundo, ele não quer o nosso mal e você acredita. Aí o que acontece? Isso está impregnado dentro de nós. Aí quando Jesus vem e diz assim: eu vim dar vida para vocês, vida e abundância. Eu sou o Deus que cura. Você tem dificuldade de acreditar. Porque você não leva mais a sério a informação. É isso que nós estamos vendo. De tal maneira nós perdemos o gosto e nós não levamos mais a sério as coisas. Estamos levando. Então, quando a verdade vem, essa é a razão porque as pessoas não acreditam. Porque estão tão inseridos, a tua mente e o teu coração estão tão inseridos nesse negócio, tudo é mentira. Como é que eu vou saber que é verdade? Porque, tudo é a mesma coisa. Então, esse é o subproduto, uma das piores coisas que aconteceram nesse sistema baseado em mentira, que nós não conseguimos, nós temos dificuldade de acolher a verdade como verdade e reagir a ela. Porque nós somos, foi trabalhado no nosso interior, não leva a sério as coisas. Amém. Ó geração incrédula, por que é difícil de acreditar? Por que é difícil de acreditar? Porque foi assim desde o início. Deus não está dizendo assim, Deus quis dizer assim, Deus faz, o diabo. Amém. Então, o subproduto de nós vivermos num sistema, e é o cuidado que eu queria ter, esse é o subproduto de você estar num sistema de mentiras, e hoje, se você mentir, não, foi uma mentirinha branca, é que eu não sabia, você dá desculpa para o sistema, tudo. Entendeu? O que faz isso? Você não leva a sério nada. Amém. E o diabo conseguiu ganhar uma grande coisa. Porque quando as boas novas do Evangelho vêm, você não dá bola. Essa é a razão, meus irmãos. Porque quando Jesus vem pregando, ele não vem dando informação, ele vem liberando o Espírito da verdade. E como é que nós vamos discernir? É quando o nosso coração começar a mexer. Os discípulos tiveram dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque o mundo andava em trevas.
violência. Olha o que acontece. Na época de Noé, violência, iniquidade, maldade, tudo que é ruim. Teve um homem que acreditou em Deus. Essa é a razão porque fé é fundamental, meus irmãos. Porque no meio do mundo de iniquidade, de mentira, de carne, amém, de violência, de tudo que é negativo, você acreditar quando Deus fala, amém, essa é a grande diferencial. Fé agrada a Deus. Porque no meio de um mar de mentiras, Ele faz e você discerne a voz. Ele é a verdade. Vem a mim e segue. Você vai lá e segue porque você acredita. E num dos momentos do ministério de Jesus, e lembra, as multidões foram até Jesus para comer pão num dia e mandaram crucificar no outro. Ou seja, eles estavam no rolo, amém, tirando vantagem da situação. Essa é a multidão, de modo geral. Mas Jesus estava procurando corações de fé. E o que é o coração de fé? Os discípulos, quando Jesus falou daquela pregação, quem de mim se alimenta, quem comer da minha carne, meu sangue, muitos foram embora. Você lê isso em João 6. Aí Jesus começa a falar para eles, as minhas palavras são espírito e são vida. É diferente quando você ouve uma notícia, quando você ouve uma mensagem do WhatsApp, quando você ouve um cientista falando, quando você ouve a novela, quando você ouve o repórter, quando você ouve o jornal, o colunista, o empresário, o governante. Quando eu falo, vida vem. Essa é a diferença que nós precisamos. O espírito desse mundo são palavras vazias, ele não produz nada no nosso espírito. Fé produz algo no nosso coração. Os discípulos no caminho para Emaús disseram assim, não nos ardia o coração. E meus irmãos, é dessa maneira que você vai saber navegar nessa hora, é o teu coração ardendo, é o teu espírito sendo afetado. O teu coração, protege o teu coração, porque é ali que a voz de Deus vai vir, e você precisa discernir, dizer assim, a minha mente está confusa, porque me disseram que Jesus ia voltar, me falaram isso, o pastor tal falou isso, o governante disse isso, mas ele falou e não aconteceu. E esse é o conceito de um monte. O sistema religioso, ele coopera com o inimigo, porque de alguma maneira a falsa profecia, amém, aquele jeito de dizer, amém, faz assim, e você usa a Bíblia para desvirtuar a verdade, fez com que nós tivéssemos uma dificuldade, amém, de discernir a verdade nesse meio. E aí Jesus está dizendo para vocês, as minhas palavras são diferentes, elas são espírito, elas são vida, algo acontece no teu coração quando vocês ouvem a voz de Deus. Amém? Então, o que você desenvolve? Protege o teu coração, não é o teu intelecto. Você precisa entender assim, o Espírito de Deus aqueceu o meu coração. E aí, Jesus diz, vocês também querem ir adiante? Amém? O que ele estava dizendo? Vocês também vão, amém, vão entrar nesse negócio aí, amém. Enganando e sendo enganados, amém. Sabendo que todo mundo mente, cada um mente. Quem mente mais, menos, todo mundo tirando vantagem, rouba um, rouba outro, ou vocês vão iniciar uma nova realidade, sair desse sistema, ouvir a minha voz, amém, e eu quero transformar a vida de vocês. E aí os discípulos disseram, para onde nós vamos? Amém, tudo é terreno, amém, a gente pisa, nada é verdade, nada, amém, você acha que ali vai ter, não tem, amém. Aí você vem para Jesus e você diz assim, quando Ele abre a boca, é como você pisa em algo sólido, paz entra no teu coração, esperança volta, vida vem renovada e você está pronto para dizer, você talvez não entendeu tudo, mas tem algo dentro de você que te diz, ele diz, vem e segue-me, e você vem e segue, e você vai. E à medida que você responde ao vem e segue ao teu espírito, ao Espírito de Deus clamando no teu espírito, ele vai te conduzindo, e se você responde na primeira vez, ele vai te discipular. Aí, o que está acontecendo é isso, isso, isso. E aí nós vamos sendo transformados. Uma das coisas que nós estamos vendo, meus irmãos, é interessante, você olha a notícia, você vê as coisas, uma das coisas que o inimigo está fazendo a gente acreditar é que aquelas pessoas mais conservadoras de bem, que valorizam a família, que são o menor número. E Deus me chamou a atenção rapidamente nessa semana. Não cai nessa conversa, porque mais são os que estão conosco dos que são contra. E aí Deus falou assim, amém. De novo, porque nós estamos sendo manipulados ao extremo, meus irmãos. Tem mais pessoas de bem, amém,
mais são os que estão conosco. E eu sei que a Bíblia estava falando sobre anjos, sobre a realidade espiritual, mas Deus me chamou a atenção, também no nível natural, tem muita gente que não guardou e não dobrou os seus joelhos. Amém? Lembra o que aconteceu quando Jezabel atazanou Elias? Eu vou te matar, tu não está com nada, eu vou pegar. E ele fugiu deprimido para o monte. E ele disse, só sobrei eu. E Deus falou assim, não, só um pouquinho. E meus irmãos, as mentiras, a manipulação dos meios de componente, faz você dizer que sobrou você. Amém? E Deus disse assim, não, só um pouquinho, Elias. Eu reservei muita gente que não se dobrou diante de Baal. Amém. Amém? Então não caia nessa história, meus irmãos. Segue a nuvem, o coração de Deus está ardendo em nós. Não aquecia o nosso coração. Então, o que é importante nessa hora, meus irmãos? Deus precisa tirar você desse sistema. Ok? Então, quando ele diz assim, vinde a mim, todos estão cansados, te arrepende, toma a tua cruz, amém, deixa Deus te transformar. O que ele está dizendo? Ele quer tirar você desse sistema, baseado em mentira e tudo mais, lavar o teu coração, lavar a tua consciência, reposicionar você, treinar você com a verdade e depois jogar você de volta no sistema. É isso que Deus quer. Porque nós estamos, a igreja está um pouco nessa lógica, assim, é melhor eu não me recolher, não me envolver com o mundo, se eu me envolvo com o mundo, eu vou, não vou, eu estou em Deus. Não, o processo é simples. No momento que Ele salva você, o reino entra no teu coração, Ele tira você, Ele diz assim, nega pai, mãe, filho, parará, você sai tudo do sistema. Quem não deixar tudo por mim, não vai entender a lógica. Então você precisa... Tudo o que foi contaminado pelas mentiras, pela obra das trevas, pelo sistema, tem que ser, amém, extraído do nosso coração. E agora Deus, o que vai? Nós nos esvaziamos, e agora Ele vai nos encher da verdade, nos encher do Espírito, nos encher de sabedoria, nos encher da sua graça, nos encher da sua unção, favor e tudo mais, e dizer assim, agora vai. Amém? Como nós vamos operar nesse mundo? Você não vai poder operar do jeito que nós estamos operando. Nós vamos ter que sair, ser transformado e voltar. Moisés achava que ele ia ser efetivo, tendo nascido no palácio, e ia livrar o povo de Israel. Deus precisava o quê? Descontaminar o Moisés. Tira essa tua lógica, não é por força, não é por poder, não é na tua lógica, não é na tua sabedoria, não é fazendo o máximo que você pode, pulando, amém, o salto em altura, na melhor maneira que você... A tua fé não pode se apoiar na tua capacidade que tu aprendeu no palácio. Você vai precisar sair, eu te preparei, amém, eu te coloquei ali. Mas tem uma outra parte que precisa ser feita. Descontamina do sistema e não é por força ou por poder. Como é que nós vamos edificar? Não vai ser por força, Zorobabel, não vai ser pelo teu esforço, vai ser pelo meu espírito. Então, aí entra a sarça ardente que recomissiona você e você volta direto para o meio. Amém. Você vai direto de novo. Aí você se encontra no mesmo lugar, meus irmãos. Amém. Então, o que me parece que existe uma confusão no meio da igreja hoje? A gente sai do mundo, a gente é do mundo, mas eu não sou do mundo. Mas eu tenho que trabalhar, eu estou no meio, mas é tudo confuso, eu tenho que ir para o monte, Jesus vai voltar. Não, meus irmãos. A história continua mesmo. A terra continua sendo do Senhor e Ele chamou a igreja para avançar o reino dEle e vai cobrir de glória a terra. Amém. O que Ele precisa é pessoas que estão cheias dEle, que foram descontaminadas, transformadas, renovadas, salvas, lavadas no sangue do Cordeiro, e agora eles têm uma força extra, amém? Eles não estão indo mais para fazer salto em altura, eles estão levando uma vara agora, amém? E agora, o que acontece?
eis aí, envio, aí Deus havia, o anjo do Senhor vai diante de ti. Amém, eu te ungi, o Espírito do Senhor está sobre ti. Amém, o favor de Deus está sobre tua vida, a bênção de Deus está sobre tua vida. Amém, eu te enviei, a palavra de Deus está sobre tua vida. Agora vai na força do Senhor. O que acontece, meus irmãos, é que se você quiser ser uma bênção e completar a tua carreira, você vai ter que encarar o mundo de uma posição um pouquinho mais forte. Nós precisamos ter alguma coisa mais do que o que esse mundo... Amém. Não vai ser na nossa força. Nós estamos achando que nós vamos operar com as mesmas armas que o mundo opera. Amém? Então, nós precisamos ser libertos. O Espírito Santo precisa fazer uma obra em nós. Aí ele diz, enchei-vos do Espírito. Amém. Então, você vai voltar para o mesmo lugar. E eu falo isso, sair, voltar, muitas vezes isso se dá, amém, em períodos de, amém, às vezes vacas magras, períodos, amém, que as coisas não avançam, onde Deus está operando no teu coração. E eu considero isso um tempo de engorda, onde você está sendo, amém, fortalecido no Senhor. Amém? Mas você precisa ter alguma coisa a mais quando for lidar nesse mundo. Os grandes exemplos de como isso funciona é Daniel e os amigos dele. Eles operaram dentro do sistema, mas sob outras regras. Eles operaram dentro do sistema. Porque existe essa briga entre muitos cristãos, dizem assim, mas então eu vou abandonar tudo, sair desse mundo, está tudo virado. Então, não, eles estavam lá dentro. E eles carregavam algo tão real de Deus que o sistema tinha medo e respeito ao mesmo tempo. Assim, esses caras aí. O rei respeitava ele, porque ele tinha interpretado um sonho. Ele me é útil. Os concorrentes dele queriam o rim deles. Você percebe como é que você faz? Nós vamos operar na força e no poder do Senhor. Algo precisa acontecer, nós precisamos ter algo sólido dentro de nós. E essa é a bênção, amém, desse tempo onde o Espírito Santo de Deus quer treinar, renovar, educar, encher você, preparar você. Mas para continuar, amém, levando adiante os negócios do reino. Amém. Então a oração de Jesus é, eu não estou pedindo que tires ele do mundo, mas sim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós todos temos que dizer isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para operar nessa área, para fazer isso, para ter... Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo na força do Senhor. Antes amém, eu investi metade da minha vida tentando pular 6 metros, amém, na força natural. A minha fé estava apoiada na sabedoria humana e lógica. Mas Deus operou na minha vida. Amém. Ele me transformou, Ele abriu meus olhos. Ele me ungiu. E agora Ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Ele colocou nas minhas mãos outra realidade. Ele me ajudou a encher as minhas vasilhas com óleo extra. Eu tenho algo a mais para lidar com essa situação. Noé enfrentou a situação, o óleo extra dele era a arca, ele tinha a arca, amém. Era ele e a arca, amém. O óleo extra para nós pode ser qualquer coisa mesmo. O que sustentava e fez o diferencial nas horas mais difíceis de Daniel era a sabedoria dele, a inteligência dele de discernir enigmas. E ele entrou no meio, amém, no meio dos desafios lá, e ele tinha um extra, ele tinha uma força, ele tinha um óleo extra para lidar com as coisas. Quando o dia chegou de todo mundo ser eliminado, o Daniel pôde dizer, só um pouquinho que nós vamos consultar Deus. E ele deu uma sobrevida, ele estava preparado para as pressões e os desafios. Por quê?
Porque ele estava sendo fiel lá atrás. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. José, quando ele invade o Egito e o sistema, ele tinha uma coisa, ele interpretava sonho, ele ouvia a voz de Deus. Amém. Interpretava sonho. Então, olha o que acontece, meus irmãos. Parte do que eu creio que Deus está fazendo na igreja, nós precisamos estar acordados, é que parte do que está acontecendo na nossa vida é para o nosso dia a dia, sim, mas parte das nossas ações estão sendo preparadas para encher óleo, para montar certas realidades, para que nós sejamos efetivos, que no dia e na hora, amém, que certas coisas acontecer, você está preparado. Claro que esse texto tem a ver com a volta de Cristo, que no final da história esse é o grande evento da nossa vida. Mas até lá vão ter eventos que vão nos colocar, que vão ser assim, se eu tivesse preparado eu não estaria nessa situação. E nós precisamos passar por obstáculo após obstáculo, com aquilo que Deus tem nos ungido para essa hora. Óleo extra, meu irmão, óleo extra, amém? Está carregando alguma coisa extra. E esse é um pouco do nosso desafio. A gente sempre acha que a gente está pronto. Sim, a gente está pronto, porque a nossa lâmpada está acesa. E eu acho que é mais uma área que a gente tem que ajustar a nossa mentalidade. A nossa lâmpada pode estar acesa, mas não dura. Precisamos de óleo extra. Trabalha no óleo extra. Quando Jacó foi negociar com Labão, o que ele tinha de diferença? Labão, o meu genro, que há 14 anos atrás eu enrolei ele, dei 2 esposas por 14 anos de trabalho. Só que o Jacó que chegou não é o mesmo. Que nesses 14 anos, ele foi fiel à visão de Deus e permitiu Deus transformar ele, ao ponto de dizer assim, Jacó, agora eu vou fazer algo. E Jacó mudou a história e ao ponto de ele ser transformado e enriquecer, ao ponto de Labão chegar assim, vim negociar com ele em outros termos. Amém. Eu creio, meus irmãos, eu creio que nós temos a possibilidade de operar nesse mundo em outros termos. Nós estamos com a mentalidade de escravos ainda. Aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas. Nós precisamos poder conversar com o Faraó, olho no olho, e dizer assim, assim diz o Senhor. E Faraó não precisa se converter, mas ele vai dizer assim, é melhor amém. É melhor eu dar uma segurada aqui. Amém. Nós temos essa visão, muitas vezes, de que toda a empresa que eu trabalho vai se converter. E eu já tive pessoas que disseram assim, o meu chefe é um endemoniado e vai no terreiro toda semana. Assim, ok. E por isso eu vou sair daquele emprego. Como assim? Isso não é critério para sair de emprego? Amém. Isso não é critério para sair. O que tem que acontecer é você ser fortalecido no teu homem interior para chegar num ponto e dizer assim, muito prazer. Eu vim enviado pelas trevas. Muito prazer, eu vim enviado pelo reino de Deus. Amém. Não foi isso que Moisés chegou? Ele veio com uma vara. Ele veio com um encontro com Deus. É diferente. Antes ele estava querendo livrar um povo na força e no poder dele. Agora ele veio com uma vara. Ele joga a vara no chão. Ele faz sinais e prodígios. Então,
O que Deus quer nessa hora, e eu creio que Deus está fazendo na igreja? Enchendo nossas vasilhas extras. É aquilo que vai ser a diferença para nós. Para alguns vai ser a bênção de Deus, financeira. Amém? Onde você vai chegar, porque muitas pessoas hoje são compradas pela falta de dinheiro, você vai poder dizer assim, aqui não, tenta outra arma, porque nesse lugar nós temos a provisão de Deus. Você percebe? O nível de alavancagem, ele tem a ver de acordo com aquilo que Deus sabe da missão que você vai ter. Amém? Amém? O que é esse extra? E eu desafio os irmãos, meu irmão. Tempos gloriosos diante de nós. Mas é tempo de estar preparado. Amém. Amém. O dia e a hora. Creio que nós temos que, amém, nos preparar em vários termos. Alertas. E a grande alerta é, guarda o teu coração, deixa ele sensível. Deixa o Espírito Santo vai falando coisas e você vai seguindo a nuvem. Amém. Tem coisas práticas que você pode fazer, coisas espirituais. Amém. Mas esteja pronto. Amém. Esteja pronto. É um pouco a minha maneira de viver a vida. Eu não quero ser pego de calça curta em nenhuma situação. Essa é a minha maneira. Amém. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, politicamente, economicamente, fisicamente. Amém. E a maneira como eu tento operar com Deus é assim, Deus, eu quero estar pronto para lidar com qualquer situação. Ele fala assim, bom, para isso, tu precisa preparar aqui, amém. Tem um pouquinho de paciência ali, porque eu estou enchendo tuas aljavas aqui. É diferente, meu irmão, quando Josué vai para o campo de batalha e tem Moisés em cima do monte. Amém. Amém? Então, o que acontece? Isso se chama, você vai num outro nível, esse é o extra que Josué levou para o campo de batalha. Então, você vai. Então, eu creio, meus irmãos, que de alguma maneira ou outra, todos nós temos esse lado que Deus quer encher nossas vasilhas e quer preparar a gente com algo extra. Amém? Para lidar com os desafios, para você poder operar e ser vencedor no meio do caos. Senão, nós vamos ter essa versão da igreja que diz, meu irmão, vamos se esconder para o monte, porque o mundo vai acabar, Deus volta logo, porque nós vamos sair fugidos da terra. Eu não creio que essa é a visão da igreja. Eu não creio que nós vamos sair fugidos dessa terra. Amém? Não creio que seja essa. Eu creio que Deus tem sempre livramento para nós, tem força.